Hoje a gente vai falar finalmente de orientação e de bússola e mapas. Faz muito tempo que eu tô para gravar um vídeo sobre orientação, bússola e mapas, e o ideal que eu queria ter feito era gravar isso em rota, mas como eu não consegui criar um roteiro muito bom para fazer isso em rota e o calor aqui tá tão absurdo que eu tô preservando a minha saúde em vez de sair numa onda de calor extrema aqui, eu resolvi gravar um vídeo mais caseiro e falando do uso da bússola. Eu já falei mais de uma vez que uma bússola pode salvar a vida, mas se você não souber usar ela, você pode se prejudicar muito. Uma bússola mal usada, mal empregada pode te comprometer, tá? E hoje a gente está aqui para falar sobre bússola. Essa daqui é muito bonita, eu uso bastante, mas não é a melhor que existe, tá? É das baratinhas na Amazon. Mas a mais importante que você pode ter no seu kit é essa daqui, que é a bússola cartográfica. Essa bússola é útil em conjunto com o mapa do lugar que você está. Essas duas coisas são mais importantes que você pode pensar. Se você gosta de orientação, se você gosta de navegação, esses dois itens são mais importantes do que você ter essa daqui. Essa é muito útil, mas para quem sabe usar bastante navegação. Vamos começar com alguns detalhes simples. Esse vídeo já vai ser largo. Eu já sabia que eu ia ter que fazer um vídeo largo de orientação. Eu estava tentando não fazer porque eu já sabia que ia ser um vídeo largo. Então, em homenagem ao Pirula, que Deus ajude ele lá, vai ter vários pirulas de duração esse vídeo. Vamos lá. Esse daqui não é o melhor modelo de bússola que eu tenho de cartográfica, mas é o que eu consegui encontrar na Decathlon e é o que eu uso mesmo, tá? É uma bússola que tem aqui a sua escala, tem duas escalas, tá? Tem uma escala aqui que é 1:50 e tem uma escala que é 1:25. E o meu mapa aqui, ele é 1:25. Aqui, escala 1:25. Quando você comprar um mapa do lugar que você está, olha também se você tem um escalímetro que corresponde ao seu mapa. Também tem uma régua aqui, tamanho normal de centímetros, isso aqui seria uma escala 1:100. E vamos entender um pouco como é que funciona a cada pedacinho dessa bússola aqui. Esse pontinho laranja aqui, que geralmente tem uma linha em algumas, as pessoas chamam de linha de fé, tá? E eu gosto de chamar de linha divisada. É uma coisa cultural isso para mim, tá? A partezinha que você pode rodar, a gente chama de limbo, tá? E esse pedacinho específico aqui, eu tô com a garganta ruim, então tá custando. Esses desenhinhos que tem aqui dentro, que tem uns tracinhos aqui, eu chamo de portão. Deve ter outro nome, mas eu chamo de portão. Por que eu chamo de portão? Porque geralmente você vai encaixar a agulha no portão da tua bússola, tá? Como é que eu uso isso daqui em campo? Em campo, eu vou zerar minha bússola aqui, colocando o norte dela. E a minha vista foi embora. A primeira coisa que eu faço é alinhar aqui o norte dela, o limbo aqui, com a linha de fé, tá? Eu vou encontrar o norte aqui rodando ela,
talvez não dê para ver no vídeo. Eu vou encontrar o norte aqui, vou rodar ela até o norte. Eu vou tentar travar ela aqui. Até o norte está apontando para o lugar certo. Tá, no meu caso aqui, o norte está apontando para lá assim, bem nessa direção da minha mão. E aí eu vou deixar esse norte aqui. Então eu já sei que o norte está ali. Agora eu vou fazer o que? Eu vou apontar a minha bússola na direção que eu quero ir. Vou apontar ela. Apontei a minha bússola na direção que eu quero ir. E agora eu preciso descobrir o rumo. A minha proa. Eu descobri isso com ela apontada aqui. Eu vou rodar o limbo até o portão encaixar de novo na agulha. Então o portãozinho vai ficar aqui, ó, encaixado na agulha para o norte. Como eu rodei o limbo, agora o que a gente tem aí em cima, a câmera não faz foco bem. O que a gente tem aqui em cima agora, por exemplo, é (280). Então se eu estou olhando para lá, o meu norte está para cá, eu acertei o meu limbo aqui com a minha agulha, o rumo que eu tenho aqui é 280, ok? Nesse caso aqui. Como é que eu uso isso para navegar? Eu vou andar 50 metros, 280, verifico de novo, pego a minha referência visual, pode ser uma árvore, pode ser um morro, pode ser uma montanha, pode ser alguma referência visual que você tem. Então teu rumo está ali, você pegou uma referência visual, uma árvore, um morro, o que você queira, tá? Você anda mais 50 metros, verifica, vê se você ainda está seguindo no rumo. O que acontece quando você está num terreno que não te permite fazer isso? Que muitas vezes você pega uma trilha que a trilha vai te fazendo. Você tem que ter um pouco de noção de espaço, uma noção espacial 3D do teu ambiente, porque você vai andar, você precisa ir no rumo 280, mas no decorrer do caminho você vira um pouquinho para cá. O 280 ficou para cá. Você saiu. Tá, aí já não seria mais 280, se você olhasse mesmo, aí já seria um pouquinho menos, tá? Se essa rota não vira para cá, de novo, você vai continuar se afastando do seu objetivo. O que eu faço geralmente, quando a rota não me permite seguir um rumo, eu faço a técnica dos 90 graus. Então, eu vou aqui, caminho 50 metros, a rota começou, a trilha começou a ir para um lado que não é prudente para mim. Se eu olhar no mapa que essa rota não vai até onde eu quero, eu vou fazer um 90 graus, vou vir para cá, alinhar de novo e continuar indo reto. Se em algum momento eu ver que tem um obstáculo na minha frente, eu vou fazer os 90 graus de novo. Então eu vou fazer 90 graus para cá, vou andar 50 metros para frente, 90 graus para cá para retomar a minha rota. E vou desviar do objeto fazendo 3 retas. Verifiquei que tem um objeto, uma pedra, não sei, uma elevação que eu não posso cruzar por ela. Eu vou fazer 90 graus para cá, vou desviar do problema, vou andar até o problema ser passado para trás, vou virar 90 graus de novo para cá até chegar na rota que eu estava, na mesma orientação, e vou continuar seguindo reto. Pode parecer pouco intuitivo para quem nunca mexeu com uma bússola, mas é um jeito eficaz de você navegar. O correto é que você saiba
na zona que você está, todas as trilhas e todas as rotas que você tiver pelo caminho. Por exemplo, se você já planejou a sua rota direito, da maneira correta, você vai saber que se você pegar a trilha número 1, vamos colocar assim, seguir ela até determinado ponto, vai ter uma trilha cortando ela. Nesse ponto, se você conferir com o seu mapa, você sabe que você tem que ir. Um exemplo, entrar na esquerda e seguir essa trilha por, não sei, 100 metros, até você cruzar com outra trilha para a direita, e aí você vai virar essa trilha, e essa trilha da direita vai fazer uma curva que já vai sair num ponto que vai ter mais uma bifurcação. E nessa bifurcação você tem que pegar a direita ou a esquerda e seguir por isso. Então, planejar a rota é importante antes de sair de casa. É super, super importante que você faça isso. Eu vou tentar mostrar como é que eu uso isso em conjunto com um mapa. Vou buscar um lápis e alguma coisa para poder marcar o mapa e tentar filmar aqui a mesa de uma maneira que fique visível o que eu vou fazer. Ok, estamos aqui e consegui posicionar mais ou menos aqui o mapa. Então vamos fazer aqui um exercício visual das coisas, tá? Deixa eu só posicionar o celular bem. Vamos lá. Aqui eu tenho várias rotas no mapa. Vou tentar dar um pouco de zoom para melhorar isso. Vamos lá. Vamos supor que eu estou, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que eu estou aqui, ó. Tá? Vou marcar esse ponto aqui. Mas vamos supor que eu estou no meio da rota e eu não sei onde eu estou perdido, ok? Estou aqui, estou perdido, mas eu tenho vista desse ponto aqui que é um pico, tenho vista desse ponto aqui que é outro pico, e tenho vista desse ponto aqui que é outro pico, ok? Como é que funciona isso? Eu vou ter que orientar o mapa para o norte, tá? Para a gente ter uma coisa mais estabelecida aqui, para isso ficar bom. Então esse mapa vai ficar numa outra posição agora. O mapa está orientado ao norte agora. Eu alinhei aqui, ó, estas linhas que passam por aqui com a bússola cartográfica. Alinhei isso daqui com o limbo, com a linha de fé, tá? Então agora esse mapa está orientado ao norte. O nosso ponto que a gente marcou está aqui, ó, tá? Eu vou tentar fazer zoom para a gente ver isso melhor. Vamos ver. Aqui, ok, aqui a gente tem, acho que eu dei zoom demais. Aqui a gente tem o nosso ponto, que a gente não sabe que a gente está aqui ainda, tá? A gente está aqui parado, a gente não sabe que a gente está aí. O mapa está orientado ao norte, ok? Vou corrigir um pouquinho só aqui. O mapa está orientado ao norte. E o que a gente vai fazer aqui a partir disso é usar referências visuais que a gente tem para se localizar. Então a gente tem a primeira referência visual, que é esse pico daqui. A outra referência visual é esse pico daqui, e outra referência visual é esse pico daqui. Provavelmente a gente vai estar vendo os três daqui, mais ou menos, pela altura que eu vejo no mapa. A gente vai conseguir estar vendo os três, ok? O que eu vou fazer? Eu estou vendo esses três picos de longe e consigo identificar eles e saber que são esses picos, porque eu tenho mais ou menos uma noção que eu estou nessa área aqui. Eu sei mais ou menos que eu estou nesse pedaço aqui de mapa.
E aí, por causa disso, pelo menos uma mínima noção você tem que ter de onde você está. Então eu sei que um pico que eu estou vendo é esse, o outro é esse, o outro é esse. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apontar minha bússola da onde eu estou. Isso você vai fazer no corpo, tá? Vou apontar minha bússola para isso aqui, olhando, né? Então eu vou apontar ela daqui para cá, tá? E apontando ela dali para lá, eu vou plotar aqui no mapa o quê? Vou plotar aqui no mapa a reta, né? A proa para esse ponto. E aí eu estou vendo que aqui dá 270, ok? Vamos fazer uma linha aqui, ó. Então dá 270, eu já desenhei uma linha aqui, tá? Daqui para cá. O outro pico que eu tenho acesso é esse daqui, tá? E aí como é que eu faço para saber a direção desse daqui também? Eu vou apontar para ele, tá? Vou apontar para ele e colocar aqui o limbo na agulha certinho. Então, esse ponto aqui, ele está entre 330 e 340, vamos colocar 335 aqui. Esse aqui é 335, ok? E esse outro ponto aqui que eu tenho, tá? Tá aqui. Melhorar a vista aqui. Esse outro ponto que eu tenho aqui, vou apontar a bússola para ele também, tá? E vou corrigir o limbo aqui, ó. Aqui tá no 362 mais ou menos, tá? E aí eu fiz 3 retas que vão dar na posição que eu estou. Eu não sabia que eu estava aqui. Por que funciona esse tipo de orientação? Porque eu estando aqui, eu não sabia que eu estava aqui. Mas tendo um mapa na mão, eu consigo identificar esses 3 pontos aqui. E aí eu peguei e tirei aqui a prova de para qual direção estava esse, para qual direção estava esse, para qual direção estava esse daqui. Vim para o mapa e tracei a triangulação dos pontos para saber onde eu estava. 2 pontos já é suficiente para você fazer isso, mas se você tiver 3, melhor, ok? Por que se tiver 3 melhor? Porque a precisão aumenta. Essa precisão vai te dar aí uns 50 metros de diferença aqui da área, tá? 50, 20 metros, dependendo do mapa que você tiver. No caso do meu aqui, vai me dar uns 20 metros de diferença. Pode ser que eu erre por 20 metros isso daqui. A escala 1 para 25 é complicado para isso. Mas a coisa é a seguinte, agora eu vou mudar a câmera para minha cara para fazer isso daqui, como é que a gente faria no caso, tá? Simulado desse tipo de orientação. Ok, voltando aqui a câmera mirando para mim, o que a gente fez ali no mapa foi o seguinte: a gente tinha 3 referências visuais, que são 3 picos a partir da posição que a gente estava, tá? Você sabe mais ou menos a zona que você está, deduzo que sim, porque se você cair numa zona que você não sabe onde você está, não vai adiantar nada fazer isso, tá? Mais ou menos tem que saber onde você está. Por isso que é importante estudar bastante a rota que você vai, por onde você vai estar se movendo, qual a região que você vai estar. Então vamos supor que eu estou aqui na minha rota e de repente eu paro e falo, acho que eu estou perdido. Não sei exatamente onde eu estou. Eu deveria estar mais ou menos por tal zona. Você mira para cá e vê um pico. Você mira para lá e vê outro pico. E você mira um pouco para a sua direita aqui e vê outro pico. Foi mais ou menos o que a gente fez ali.
Então, respeitando mais ou menos a posição, mas agora vai ser outros números, porque eu vou estar de frente para a câmera. Então, respeitando mais ou menos a posição, eu vou fazer o quê? Eu vou apontar minha bússola aqui para o primeiro pico, ok? Vou apontar aqui, ó, com a cordinha para me ajudar. Vou abaixar ela aqui. Vou encaixar aqui o meu limbo aqui, o portão dele na minha agulha. E ali eu vou olhar que vai estar mais ou menos na posição de, nesse caso aqui, 225. Ok? 225, esse pico que eu acho que é aquele que está no mapa. Vou vir no mapa, vou colocar minha bússola do jeito que a gente fez. Vou colocar no 225, alinhar ela como a gente fez. E vou traçar uma reta. Ok? Meu segundo ponto está ali. Vou olhar para ele, vou alinhar aqui mais ou menos a minha reta aqui, o limbo, o portão e a agulha, mirando para o lugar que eu quero ir. E vamos supor que aqui agora estou a 270. Vou olhar para o mapa, vou plotar essa linha igual a gente fez ali, ok? 270. O mapa tem que estar orientado ao norte, não preciso explicar isso, acho que ninguém é tonto. Vou olhar para o meu terceiro ponto de referência. Vou mirar ali, vou colocar o portãozinho na agulha. Abaixei aqui, conferi. Aqui eu estou olhando para 330, ok? Vou voltar para o mapa, posicionar a minha bússola, alinhar o limbo com o norte. O mapa tem que estar alinhado ao norte. E vou plotar a minha reta, que vai dar aquelas 3 linhas que a gente fez no mapa. E essas 3 linhas que a gente fez no mapa vai dar a minha posição. É um sistema de triangulação simples, qualquer um pode fazer isso, desde que você conheça um pouco da região que você está. Você tem que ter alguma referência visual, lógico. Esse tipo de navegação não funciona se você estiver em mata fechada. Você tem que ter a referência visual. Não funciona no meio de bosque. Você tem que ter uma referência visual. Mas funciona para você se encontrar. Uma situação que você se perdeu de verdade, você vai procurar um ponto mais alto. Você já está perdido mesmo. Você vai procurar o ponto mais alto que você consiga ter uma referência visual de alguma coisa que você reconheça. Tá? Geralmente os picos dos lugares são bem reconhecíveis. Aqui na minha zona eu conheço quase por nome os picos dos lugares que estão aqui em volta de mim. Então, estudar antes o que você vai fazer, a área que você vai estar é extremamente importante para não ter problema. Como é que funciona a outra bússola que eu tenho, essa daqui? Essa daqui para mim funciona de outra forma. Para mim. Antes de sair de rota, antes de sair de casa, eu planifico a minha rota, olhando as trilhas e os caminhos que existem. Pego o meu mapa, pego a minha bússola cartográfica e vou tirando as proas que eu tenho que seguir durante o meu caminho. E a quantidade de metros. A quantidade de metros você consegue com a escala. Tá? E vou anotando isso num papel. Como é que eu vou anotando isso no papel? Chego num ponto A que eu conheço. A partir do ponto A, eu vou na proa, vou chutar aqui, 280, e vou andar na proa 280, 500 metros. Depois desses 500 metros, eu vou andar na proa 300. Depois da proa 300 eu vou andar mais, sei lá, 150, 200 metros. Quando eu atingir os 300 metros, 150 metros aí, eu já tenho outra informação anotada, que aí eu vou virar para a proa, não sei,
220. E essa Pro 220 eu vou andar mais, sei lá, 1 quilômetro. E aí eu tenho isso num papel, igual quando o Google faz para você a rota, para você ir em algum endereço que ele fala, virar na rua tal, virar na rua tal, virar na rua tal, mais 500 metros, mais não sei quanto. Na terceira, virar à direita, é a mesma coisa, só que você anota tudo em um papel, as coordenadas, anota as proas, anota a distância que você tem que percorrer. Se possível, faz um desenho. Aqui tem um Y. Naquela outra é um T. Na próxima eu vou encontrar uma curva para cá. Faz o desenho. Não tem problema nenhum, faz o desenho. É melhor você ter informação em excesso do que não ter informação. Leva o mapa. Leva o mapa da sua região, com as rotas. No caso dos mapas que eu tenho aqui, eles são mapas para rota mesmo, para trilha. A maior parte do que ele tem aqui não tem nem estrada, é só trilha e rota no meio do mato que eu tenho. Com essas informações em mão, aí eu uso isso daqui. Aí eu miro na direção que eu preciso, acerto meu limbo aqui, olho pelo buraquinho e vou. Por que eu olho pelo buraquinho? Porque se você olhar aqui, você vai ver que aqui eu tenho uma lente que me fala a direção diretamente. A minha direção e a minha contradireção também. Eu coloco ali a minha direção em preto e a minha contradireção em vermelho. Então conforme eu vou virando ela, ele já me dá a direção. Para mim é mais fácil navegar dessa forma. Então eu vou andando, olho por aqui, viro a bússola até eu ver aqui a direção que eu quero seguir, marco com isso daqui, que é uma mira, marco a referência visual que eu tenho, uma árvore, um monte, uma pedra, não sei, o que tiver de referência visual. Marco a minha referência visual aqui, na minha mira, e sigo. Sigo o quanto eu tiver anotado na rota que eu tenho que seguir. Essa daqui pode funcionar no mapa? Pode funcionar no mapa. Exige um pouquinho mais de encheção de saco, porque, por exemplo, ela não é transparente, dificulta muito você usar no mapa uma coisa que não é transparente, tá? Ela tem uma régua muito menor aqui do lado de escala, tá? A escala dela aqui do lado é muito menor. É uma escala diferente da escala que eu tenho nessa outra bússola, tá? Então, por exemplo, o 1:25 aqui eu não tenho nessa bússola. Aqui eu tenho 1:100, que é centímetro, e aqui eu tenho do outro lado eu tenho 1:20 do outro lado. Então essa daqui não é útil para mapa para mim. No caso não é útil para mapa. É uma bússola bonitinha? É uma bússola bonitinha. É útil para navegação? No meu caso eu acho que é útil porque facilita muito você olhar aqui no visor dela a direção que você está indo, tá? E ter a mira dela para poder gravar certinho a tua referência visual, para mim é bastante útil. O que nessa daqui é um pouquinho mais complicado, porque se você tombar ela um pouco, ela já não funciona. Então você tem que mirar a coisa, olhar aqui para ver se você está mirando bem e ficar jogando com essa característica dela aqui de olhar para os números. Os números dela são muito pequenos, são bastante ruins de visualizar. Aqui tem os números aqui, são bastante difíceis de visualizar os números, não está fazendo foco. Enquanto que essa daqui tem uns números bem mais ignorantes aqui, e não só aqui, aqui também tem uns números bem grandes aqui, ainda mais que tem uma lupa que eu posso até rodar ela e adaptar, por exemplo, a minha miopia, que é alta. E esse é um meio de você navegar usando mapa e bússola, tá? Conheça a região que você está, porque é importante você saber o terreno que você vai estar andando,
É importante você conhecer os picos. O que eu faço geralmente quando eu vou sair de rota? Eu olho o lugar que eu quero ir, quero chegar até onde a gente estava ali no mapa. Eu verifico a distância disso usando vários aplicativos, o map.cz, usando o OpenStreetMaps, simulo as rotas, dá para usar o computador para muita coisa hoje em dia. Simulo essas rotas, verifico por onde que tem que passar. No caso do OpenStreetMaps, eu baixo o mapa no meu celular para ter ele no aparelho, caso eu precise. E assim eu tenho ele offline, sem depender de conexão, sem depender de nada, porque o GPS do teu telefone funciona sem conexão. Guardo essas informações, os mapas mesmo. Uma outra coisa que eu faço é a rota que eu mais ou menos programei para seguir, nem sempre eu sigo a rota que eu criei, mas a rota que eu programei mais ou menos para seguir, eu faço o download do arquivo da rota, do traço da rota, abro ele no OpenStreetMaps do meu celular antes de sair de casa, para certificar que tudo que eu vou ter offline. Ponho meu celular no modo avião, para economizar bateria, e verifico que em modo avião eu tenho acesso a tudo que eu preciso. É para isso que eu uso o celular na rota. Antes de confiar no celular, eu ainda tenho o trabalho de marcar todos as proas e os rumos que eu tenho que tomar, verifico a distância de cada trecho, de cada passagem que eu vou fazer, gravo isso no papel, levo o mapa, levo o mapinha, o mapa que tem as mesmas rotas que eu já vou fazer, levo as minhas anotações, bifurcação, 100 metros, proa tal, papapá, e levo as 2 bússolas também. A minha garantia maior é o que não depende de energia. Então o meu celular não é minha garantia. Meu celular na verdade é um meio de me salvar de um apuro, de falar com um parente, de pedir uma ajuda. Então eu evito ao máximo usar o meu telefone. Eu acho que você também deveria evitar usar o teu telefone e aprender a navegar da maneira antiga, que é usando papel e bússola, para não ter que depender da tecnologia. Depender da tecnologia, eu acho que muitas vezes é botar a tua vida na mão de uma coisa que pode falhar. O celular antigo que eu tinha, por exemplo, ele tinha um problema seríssimo quando eu usava o GPS, que ele esquentava até desligar. Esse celular novo não tem esse problema, mas o antigo tinha, então eu não podia confiar na tecnologia. O relógio, meu relógio tem GPS, mas também a bateria dele, se eu ficar usando o sistema de GPS, vai embora em um dia. Eu não posso ficar dependendo do GPS do meu celular, nem do GPS do meu relógio nessa condição, porque um dia é pouco. Se eu faço uma rota de 2 dias, 3 dias, ou 2 dias para ir, 2 dias para voltar, inevitavelmente em algum momento, se eu ficar usando o GPS disso daqui, o GPS do meu telefone, vai acabar a bateria. Vou levar um powerbank, beleza. Ter o powerbank numa situação de extremo calor, como a gente está vivendo agora, eu aqui, ou numa situação de frio extremo, o teu powerbank vai descarregar automaticamente, a não ser que seja um powerbank muito power, muito top de linha, com proteção para temperatura baixa, ele não vai conservar a carga. Não funciona assim as coisas. O teu celular é a mesma coisa, a bateria em determinadas temperaturas não vai funcionar. Garanta que a tua navegação vai estar segura, de uma forma ou de outra. Nem que você tenha que anotar tudo em papel. Se não tem o mapa da região, entra num sistema desses em mapa, como o Wikiloc, Map.cz, OpenStreetMaps. Guarda esses mapas em formato de imagem, se precisar, faz print screen das telas, se precisar, grava mapa 01, mapa 02, mapa 03, salva isso no teu celular.
vai em um lugar que imprime papel e manda imprimir e leva o papel. Antes de eu poder comprar isso aqui, que é caro esses mapas aqui, pelo menos aqui é caro, cada mapa desse daqui me sai por 26, 27 euros cada mapa. É extremamente caro um mapa desse aqui. E eles se vendem os mapas por regiões pequenininhas, entendeu? Esse mapa aqui cobre, acho que 50 por 50 quilômetros, eu acho que ele cobre, uma coisa assim. É muito pouco terreno que ele cobre, tá? Se você precisar de muitos mapas, você vai ficar na mão, ou você vai ter que gastar uma fortuna em mapa. Eu não sei como é que está o preço de mapa desse tipo no Brasil, nem sei se está vendendo em algum lugar, mas geralmente mapa não é uma coisa fácil de comprar, fácil de achar, e um mapa bom específico também costuma ser caro. Não saia de rota sem saber navegar. Aprenda a navegar antes. Faz uma rota curta, faz um exercício de navegação, vai em um lugar que você conhece e simula, faz de conta, brinca com a navegação, faz de conta que você está navegando, que você está perdido, faz uma simulação de que você se perdeu naquele lugar, verifica se o que você aprendeu sobre a bússola, sobre se orientar, bate, se você consegue aplicar isso de verdade. Não joga com a tua vida, não joga com a tua saúde, com coisas assim. Você pode, navegando errado, você pode se meter em um problema, cair uma ribanceira, passar por um caminho que você não deveria passar, que vai ter pedra, espinho, coisa rolando. Não é necessário colocar a sua vida em risco. Faz um treinamento básico, você com você mesmo. Pega uma rota que você conhece, que você já faz há muito tempo, leva uma bússola, um mapa, faz uma simulação, faz um teste, verifica se bate, tá? Chega até o ponto que você deveria chegar, usando a bússola e o mapa. Tenta fazer a navegação inversa, que é voltar por onde você veio, usando a bússola e o mapa, com as coordenadas contrárias, tá? Tem muito modo de você conseguir se orientar. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo, espero que você possa começar a brincar aí com navegação. Foi bem resumido essa explicação que eu dei, não chega nem perto do que é navegar de verdade. Eu queria ter feito um vídeo mesmo navegando e mostrando. Se as temperaturas aqui me permitirem e a temperatura diminuir um pouco, porque está desumano a temperatura aqui para sair de casa, eu estou com o ar-condicionado ligado aqui na minha cara e tô com calor. Se a temperatura me permitir, eu vou fazer alguma rota e vou mostrar a navegação na rota da próxima vez. Esse já era o intuito naquele último vídeo que eu fiz com o meu menino, mas como ele tinha lá outras coisas para fazer, tinha escola e tinha prova logo na semana e já era um final de semana, a gente acabou nem fazendo isso. Mas eu pretendo sim fazer um vídeo navegando de verdade com a bússola e mostrando como é que é cada passo disso. É importante que você treine. Tudo nessa vida que você vai aprender é treinar. Treinar até a exaustão. Acostuma com aquilo até ficar exausto. E aí você vai poder ficar mais seguro do que você está fazendo, tá? Espero que tenha sido útil para muita gente. Não vá fazer alguma coisa numa região que você não conhece. Começa sempre por um lugar que você conhece. Navegação com bússola só é útil se você souber mais ou menos onde você já está. Se você não sabe onde você está, não vai te servir para nada você ter uma bússola se você não sabe onde você está. Você tem que ter mais ou menos uma noção da área que você está. Tipo, para o norte eu encontro um rio, para o sul eu encontro a praia, para o oeste eu encontro uma cidade, e para o leste eu encontro, sei lá, uma estrada. Então você tem que ter mais ou menos localizado o que você está fazendo, onde você está fazendo. Hoje em dia é difícil você estar num lugar que
Você vai andar muitos quilômetros para encontrar civilização, ou para encontrar uma estrada, ou para encontrar uma rota, ou para encontrar, não sei, uma estradinha de terra que seja, um rio, uma referência boa para você sair de um perrengue. Mas existe muito lugar assim. Então, verifica antes onde você vai estar, não se arrisca de graça, não sobe em montanha que você não conhece, não entra por trilha que você nunca entrou de primeira. Você pode até entrar depois de um tempo que você tiver bom em navegação e tiver consciência do que você está fazendo, mas até você ter confiança, não faça isso. Não coloque sua vida em risco, mais uma vez, e vai treinando, ok? Eu não queria deixar esse vídeo largo, eu acabei deixando, eu acho. E um abraço para vocês, espero que tenha sido útil. Nos vemos no próximo vídeo.